Vivemos no que talvez nós possamos chamar a ascensão do design no Brasil. Um crescimento, uma alta procura por perfis de profissionais de design, do design digital, cada vez maior. Talvez proporcionalmente ainda desequilibrado nos perfis, nos níveis, ainda com alguns detalhes não maduros relacionados às descrições, às necessidades, aos job descriptions necessários, das quais o mercado realmente, se fosse mais maduro, saberia equilibrar realmente suas necessidades com os perfis existentes. De outro lado, que também foge dessa proporção, é um número enorme de profissionais de design procurando um emprego. Uma quantidade gigantesca que não corresponde ao número de vagas existentes. Há um boom migratório de formação, de desenvolvimento, né? Há um certo fashionismo na carreira de UX design, UI design, product, brevemente de research, de write e todos os outros termos que nós temos relacionados a essas vagas. Há discussões das quais já caminham para uma visão antropológica, filosófica e ideológica do design que vai inclusive em contraponto a esse mercado que não responde ao número de profissionais que realmente existem. Então temos aí um sinal estranho de resposta do mercado versus a demanda. Algo que já não, em muitos lugares não funciona e não se encaixa. E, naturalmente, um processo e um cenário como esse faz com que nós criemos uma máquina estranha de funcionamento do mercado, da qual o mercado absorve mais do que precisa, ou menos do que precisa, mas eu vou pelo caminho do mais do que precisa, empurrando claramente um mercado já construído e existente para cima, cada vez mais para cima, e inflando muitas empresas com profissionais e com a disciplina de design. E nesse ponto, justamente nessa questão do inflar o mercado, começamos a notar algumas distopias, começamos a notar algumas disfunções do mercado em resposta a essa alta inflação de profissionais de mercado. E um mercado que responde de forma errada, porque ele já está errado. Já não sabe lidar com essa inflação, com esse inchaço relacionado ao número de profissionais versus as vagas. E essa mecânica de entrada de profissionais que empurra todo o mercado para cima num sentido de carreira, de desenvolvimento, de promoção, para conseguir responder e atender à entrada de novas pessoas, de entrantes dentro dele, nos dá alguns sinais claros de que o mercado não se arrumou para responder a isso, não se estruturou para responder a isso e mesmo desestruturado tenta absorver o que pode dentro dessa relação. E aí que está o problema. A falta de estrutura das empresas na visão, na construção, na carreira, no desenvolvimento desses profissionais. Carreiras mal estruturadas, áreas mal estruturadas, sabemos que podem trazer diversas consequências, mercadologicamente falando, para o desenvolvimento dos profissionais e também de como que o mercado enxerga a necessidade do design no desenvolvimento dos seus produtos. Mas onde que se relaciona tudo isso com o tema da qual eu trouxe aqui nessa série do Design Team relacionado a líderes tóxicos? Bem, estruturar uma equipe de design é ter do desenho, o job description, a visão do nível, o papel, as responsabilidades, como que esse profissional, o que ele precisa fazer para receber proporcionalmente o equivalente a um crescimento e essa visão do indivíduo mal construído dentro da empresa como um profissional de design já é um sinal dessa falta de estruturação. Sem contar ainda a falta de uma estruturação da equipe, que aí a gente já pega esse indivíduo e coloca ele num coletivo, e que é pior ainda porque você tem mais indivíduos com esse problema, criando mais problemas ainda, ou estando dentro de mais problemas ainda.
Porque daí nós temos equipes que faltam realmente desenvolver uma visão, um desenho de propósito, de valor, de missão, de objetivo e estratégias sólidas dentro da empresa. Então essa falta de estrutura, essa desestruturação colabora para, no final das contas, uma subida de líderes que não tiveram uma base operacional bem construída. Nesse ponto, muitas vezes profissionais, por causa desse ciclo desestruturado de absorção de profissionais dentro do mercado, nós acabamos construindo um cenário da qual temos de forma muito mais comum, as lideranças acidentais do que as lideranças estruturadas, constituídas, merecidas, treinadas, desenvolvidas. São raras as empresas que preparam seus líderes. São raras as empresas que desenvolvem uma visão de liderança e simplesmente fazem um processo de promoção, do qual o caminho da gestão e da liderança é natural, mas não é tão natural assim, porque falta o preparo necessário para que esses profissionais realmente respondam a isso. Então enxergamos um cenário muito claro dessa desestruturação do profissional de design e que, em contrapartida, esse mesmo profissional que falta essa estrutura de desenvolvimento vai sofrer quando ele se tornar um líder de design. Não estou colocando a culpa em um, em outro. A empresa é o problema, o mercado é o problema, o profissional que aceita ser promovido é um problema, ele tinha que pensar bem. Não é esse o objetivo de apontar culpados. Na real, a minha proposta aqui é mostrar um cenário, um contexto preocupante que líderes atuais, equipes, empresas precisam começar a se preocupar em algum momento. Porque isso vai ter um revés, isso tem um preço. Isso vai ser um problema quando falamos de uma disciplina que muitas empresas ainda estão descobrindo o seu real valor e muitos profissionais descobrindo para que eles existem dentro das empresas. E dentro desse contexto extremamente negativo, mercadologicamente falando e humanamente falando, para a pessoa em si, nós criamos um ciclo de líderes despreparados, onde isso acaba virando um loop infinito de replicar profissionais que alcançam suas posições de liderança sem ao menos entender o que realmente isso significa. E acabam também preparando e fazendo e alimentando esse ciclo mal construído da formação dos próximos líderes. Eu vou trazer para vocês essa visão de como que um líder é um reflexo para a sua equipe e essa falta de estruturação acompanha exatamente esse loop, esse ciclo de falta de estrutura na construção de um profissional que realmente pode ser um grande líder e muitas vezes é desperdiçado pela falta de estrutura. Você conseguiu, nesse caso aqui, entender o que eu quero dizer nessa relação desse loop criado de falta de estruturação, de falta de uma criação de um ciclo de desenvolvimento de uma liderança, da qual vai nos mostrar daqui a pouco, já tem sinais por aí, de gerações despreparadas que retroalimentam gerações na preparação para se tornarem líderes despreparados. E que muitas vezes essa falta de preparação e de estrutura transforma lideranças que poderiam ser inspiradoras, estruturadas, de desenvolvimento pessoal, equipe, de alta performance em lideranças tóxicas. Lideranças tóxicas de design.